quando se fala em hipotireoidismo, logo se pensa, meu Deus, eu não estou produzindo, a minha tireoide não está produzindo hormônios de forma adequada. As pessoas ficam principalmente com medo de engordar, mas esquecem que os hormônios da tireoide, eles atuam a nível de DNA. Então, são muito mais importantes do que a maioria da população imagina. Nós temos prejuízos imensos diante de um mau funcionamento dos hormônios tireoidianos. O grande problema é que a maior parte da população não sabe que o hipotireoidismo geralmente tem causa autoimune, o que gera aí a doença denominada tireoidite de Hashimoto. O grande problema é que a maior parte dos médicos, dos profissionais que trabalham na área, eles pedem os exames TSH, o T4, que é o pró-hormônio da tireoide, tá? Para analisar a função tireoidiana. Só que poucos utilizam aí, pedem, né, solicitam os anticorpos relacionados à tireoide. Então, seria necessário pedir, por exemplo, o anti-TPO, que é um dos anticorpos relacionados aí à degradação das células tireoidianas. E o que difere, né, sobre isso, o tratamento do hipotireoidismo? É muito grande a diferença. Por quê? Pense comigo, você tem a chance de nunca ter o hipotireoidismo. Por quê? Porque se a gente descobrir, se você for fazer exames de rotina e descobrir que você tem um problema de autoimunidade, ou seja, o seu organismo está produzindo anticorpos atacando suas células tireoidianas. Ok. A partir daí, você vai entender que o problema não é da tireoide. Vamos repetir essa frase. O problema não está na tireoide, tá? Na maior parte dos casos do hipotireoidismo. E aí nós deveríamos tratar a causa do problema e não o sintoma. O que a maior parte dos profissionais faz? Você tem um problema, talvez até se descobrirem uma alteração a nível de anticorpos, você tem um hipotireoidismo ou vai ter um hipotireoidismo. Então nós vamos ofertar o quê? A levotiroxina, nós vamos ofertar o T4, que é o pró-hormônio da tireoide. Até aí, ok. Mas isso não é tratar causa, isso é tratar sintoma. Por quê? Se você não tiver nenhuma alteração ainda a nível de hormônios tireoidianos, você tem que tratar basicamente o problema autoimune. E, gente, 80% da imunidade do ser humano está no intestino. O grande problema de autoimunidade, o grande problema das doenças autoimunes começam a nível intestinal. É muito simples os pacientes, a tireoidite de Hashimoto, que leva, né, que é a principal causa aí do hipotireoidismo, é muito comum nos dias atuais. É a doença autoimune mais comum, tá? Para você entender. Só que existe um tempo onde o paciente não tem sintoma algum, ou seja, ele já tem a doença, já tem o problema, mas ainda ele não tem o sintoma. Por que ele não tem sintoma? Porque ainda não lesionou, vamos dizer assim, a tireoide o suficiente para deixar de produzir os hormônios de forma adequada. Ou seja, se nós, em um exame de check-up, pedirmos um anti-TPO, pedimos alguns exames de anticorpos da tireoide e descobrirmos que temos um problema autoimune aí já presente, mesmo sem sintoma, nós podemos retardar o início da doença hipotireoidismo, ou então pode ser que o paciente nunca chegue a ter o problema de tireoide. Olha que interessante. Então, hoje você está aprendendo aqui comigo que a maior parte dos pacientes com problema de tireoide, com hipotireoidismo, na verdade tem uma doença autoimune que começa no intestino, que dispara uma reação inflamatória intensa, que dispara um processo de autoimunidade que precisa ser tratado. Ok, você não descobriu isso, você toma aí o T4, né? O Puran da vida que o pessoal está acostumado a tomar. Quem garante a você que o T4, que é o pró-hormônio da tireoide, se transforma em T3,
que é o hormônio propriamente dito, que age no seu metabolismo, que age em diversas funções do corpo. Ninguém garante. E na maioria das vezes isso não acontece de uma forma muito eficiente. Para você entender, o T3, que é o hormônio ativo da tireoide, ele tem ação 5 vezes maior do que o T4, que é o pró-hormônio da tireoide. Ou seja, nós estamos aí, talvez não sendo tão eficientes nos tratamentos, tá? É importante que você saiba que nós temos as causas biológicas do hipotireoidismo, como eu acabei de citar, a causa biológica primordial, a principal do hipotireoidismo em si é uma tireoidite de Hashimoto, é uma doença autoimune. Porém, a gente não pode esquecer que existe uma sincronicidade, corpo e mente, e que existe um conflito biológico por detrás dos problemas de tireoide. Tanto o hipotireoidismo, quanto a tireoidite de Hashimoto, quanto aí outras doenças, tá? Estão de tireoide, né? Então, nódulos de tireoide, câncer de tireoide, estão relacionados a conflitos de bocado que a gente fala. O que significa isso? Eu não fui rápida o suficiente para alcançar algo em minha vida. Então, principalmente pessoas que estão aí no meio de competições, trabalhos sob pressão, alunos, né, pessoas na escola que estão sob pressão, jovens que os pais falam que são muito lerdos, que precisam ser mais rápidos. Tudo isso está relacionado a doenças de tireoide. Se você instala um conflito de não ser rápida o suficiente para alcançar algo, ou também não fui rápida o suficiente para afastar algo de mim, nós também temos aí alterações de tireoide. Em primeiro momento, enquanto você vive aquele conflito, nós temos proliferação celular, então aí que surgem os nódulos, aí que surge o câncer de tireoide. Se você resolveu esse conflito, essas células vão ser degradadas. E aí pode ocorrer se você entra e sai desses conflitos o tempo todo e várias vezes, é o que a gente chama de conflitos suspensos. Você tem um conflito, se cura do conflito. Tem um conflito, se cura do conflito. Isso, ou então se a cura é uma cura muito prolongada, porque o seu conflito foi muito extenso, você pode gerar o hipotireoidismo, a tireoidite de Hashimoto e as alterações aí relacionadas à tireoide. Então, mais uma vez, nós vamos tratar um paciente com hipotireoidismo, um paciente com qualquer alteração de tireoide, nós temos que analisar o biológico, doenças autoimunes, qualquer tipo de alteração, nós temos que analisar os conflitos emocionais associados, isso é muito importante. Se você não faz isso, se você que é o paciente, nunca ninguém olhou dessa maneira para você, alguma coisa está faltando no seu tratamento. Se você é profissional, você também precisa aprender até esse olhar para o seu paciente. Isso é muito importante. Além de tudo, ainda existe o hipotireoidismo do tipo 2, que é quando você tem os hormônios normais, em valores normais de referência, não são otimizados, mas também não estão fora, vamos dizer assim, estão um pouco mais baixos do que deveriam, ou então você entrou aí num processo de eu tenho o hormônio, mas eu tô me sentindo muito cansada. Eu tenho o hormônio, mas meu cabelo tá caindo. Isso significa que os seus hormônios, mesmo estando em quantidade normal, dentro do parâmetro, pode nem ser otimizado, mas ainda assim dentro do normal, os seus hormônios não estão funcionais, ou seja, eles não estão conseguindo fazer a função deles. E aí isso é uma outra história, se chama hipotireoidismo do tipo 2. Mas esse assunto eu vou deixar para um próximo vídeo, porque senão a gente fica aí com um vídeo muito extenso. Então, qualquer dúvida sobre hipotireoidismo, pode deixar aqui perguntas para mim. Entre no meu Instagram, lá também tem sempre muitas informações. Compartilhe, comente o vídeo, que eu vou ter sempre aqui muito prazer em te auxiliar. Um grande abraço, até mais.